Olá, estamos começando aqui mais uma aula para a nossa disciplina e hoje o assunto será fluxo bidimensional no solo. Então, nós veremos aqui na nossa aula de hoje fluxo bidimensional, traçado de rede de fluxo e como calcular a vazão por uma rede de fluxo. Sobre o fluxo bidimensional, gente, o que é um fluxo bidimensional? Bem, nós vimos até o momento que quando o fluxo de água ocorre na mesma direção no solo, como o caso dos permeâmetros, dizemos que o fluxo é unidimensional. Ora, a direção de percolação aqui do nosso fluxo ocorre somente em uma única direção. Todavia, gente, quando nós temos um fluxo que segue caminhos paralelos, porém com trajetórias curvas, ou seja, você tem aqui uma mudança de direção no fluxo em relação ao eixo XY, então nós dizemos que aí trata-se de um fluxo bidimensional. Fluxo esse, gente, que ele é regido pela equação aí de Laplace. Então vocês podem observar aqui pela equação de Laplace, que é em função da variação da carga hidráulica e da permeabilidade na direção X e na direção Y. Algumas soluções, gente, para o fluxo. Nós temos aí os métodos gráficos, que é o que nós vamos ver hoje. Então, como você traçar uma rede de fluxo graficamente e também tirar todas as informações de vazão, de cargas hidráulicas, de velocidade, percolação, por um traçado como esse. O fluxo também pode ser avaliado por modelos numéricos, como por exemplo métodos de elementos finitos, avaliando numericamente o nosso problema. E temos ainda, gente, modelos físicos que normalmente são empregados em problemas que é de difícil solução gráfica ou numérica, certo? Problemas muito complexos, é comum fazer modelos físicos em laboratório para tentar estudar a percolação por este modelo. Rede de fluxo, gente. A definição. Este método foi proposto pelo físico alemão Forchheimer, que consiste em o traçado à mão livre de diversas linhas de escoamento e equipotenciais, respeitando a condição de que elas interceptem ortogonalmente e que formem figuras quadradas. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo de o que é uma rede de fluxo. Então, já de antemão, nós estamos vendo que temos duas famílias de linhas. Temos linhas de escoamento e linhas equipotenciais. Então, vamos dar uma olhada, gente, quais são essas famílias de linhas. A primeira delas que nós vamos estudar são as linhas equipotenciais. Temos aqui o conceito, trata-se de linhas as quais a carga hidráulica total é constante. Para estudarmos, vamos analisar esse nosso problema aqui de uma barragem de concreto com um material de fundação permeável seguido de uma rocha impermeável. Nós temos aqui do lado direito uma carga hidráulica de 8 metros e do lado esquerdo uma carga hidráulica de 15 metros. Seguindo esse critério de linhas equipotenciais, gente, vamos traçar essa primeira linha aqui. Bem, a definição diz que linhas equipotenciais possuem carga hidráulica total constante. Então, vamos analisar o primeiro ponto dessa linha que eu acabei de traçar. Se nós colocarmos um piezômetro, gente, que trata-se de um tubo de PVC perfurado na ponta, permitindo que a água percole aí, e preencha esse tubo, é intuitivo imaginarmos que o nível d'água vai subir até essa altura aí de 15 metros, como vocês estão observando. Se fizermos esse mesmo experimento em outro ponto dessa mesma linha, colocamos um tubo, um piezômetro, e avaliarmos a elevação do nível d'água, também chegará a essa altura de 15 metros. Então, gente, como você tem uma carga hidráulica total constante ao longo dessa linha, ou seja, todos os pontos dessa linha possuem a mesma carga hidráulica, dizemos que essa é uma linha equipotencial com carga hidráulica total de 15 metros. Só relembrando alguns conceitos, nós temos aqui uma carga altimétrica e uma carga piezométrica. Somando as duas, dá a carga total aí de 15 metros. Seguindo esse mesmo raciocínio, a linha aqui do lado direito representa uma carga hidráulica total de 8 metros de coluna de água. Então, pessoal, seguindo essa linha de pensamento, nós temos aqui uma linha
na entrada do nosso fluxo, representando uma equipotencial de 15 metros, e uma linha na saída do nosso fluxo, representando uma equipotencial de 8 metros. Então é intuitivo imaginarmos que existem inúmeras linhas ao longo do meu meio permeável, representando outras cargas hidráulicas, como 14, 13, 12, 11, 10 e 9 metros de coluna de água. Diante disso, vamos considerar que esta linha aqui, gente, é uma linha equipotencial. Se é uma linha equipotencial, analisando esse primeiro ponto, a carga hidráulica total subirá até este nível. Se pegarmos qualquer outro ponto, mesmo com diferente altimetria, como por exemplo aqui, o nível d'água também subirá até o mesmo nível. Então, gente, dizemos aí, se esse nível for, por exemplo, 14 metros, dizemos que essa linha é equipotencial de 14 metros de coluna de água. Temos ainda outra família de linhas que trata-se das linhas de fluxo. A definição de linha de fluxo diz que trata-se de linhas que traduzem a trajetória das partículas de água pelo meio poroso. Para entendermos melhor, gente, eu vou plotar aqui os vetores de velocidade de percolação que está acontecendo aqui pela fundação da nossa barragem. Esses vetores eles foram gerados por um software específico, que é um software de modelagem numérica, e que foram exportados como imagem aqui para podermos visualizar no nosso slide. Então, gente, cada vetor desse representa a intensidade e a direção de uma partícula de água. Então, pessoal, seguindo esse conceito, uma linha de fluxo ela vai seguir essa mesma direção desses vetores. Então, nós temos aqui, por exemplo, duas linhas de fluxo que estão seguindo paralelas a essa direção desses vetores, como vocês podem observar aí no nosso slide. Além dessas duas linhas de fluxo, gente, nós temos também linhas de fluxo nos limites impermeáveis do nosso meio, como por exemplo aqui na barragem de concreto e aqui ao longo da rocha impermeável, certo? Então o fluxo ele também tende a percolar paralelamente a esses materiais impermeáveis. Critérios para traçar a rede de fluxo. Nós temos aqui dois critérios básicos. As linhas equipotenciais, gente, elas intersectam as linhas de fluxo formando ângulos ortogonais. Então, essa é a primeira regra importante para traçar de rede de fluxo. O cruzamento das linhas de fluxo com as equipotenciais formam ângulos retos. Os elementos da rede de fluxo são aproximadamente quadrados. Então, as dimensões, gente, deles formam aí elementos quadrados. É lógico que existem algumas distorções, principalmente na entrada e na saída do fluxo. Porém, você tem que sempre tentar obedecer essa regra de tentar criar elementos quadrados. É conveniente, para simplificar o traçado, manter constante a perda de carga entre duas equipotenciais consecutivas. Ou seja, gente, no nosso exemplo, nós temos aqui a perda de carga hidráulica de 7 metros. Vimos que a carga hidráulica no início e no fim é de 15 e 8 metros, respectivamente. Então, pessoal, o fluxo irá passar por esse meio poroso. Então, essa carga hidráulica de 7 metros, eu vou dividi-la aproximadamente em regiões iguais aqui ao longo do meu domínio. Posso dividir de metro em metro, de 2 em 2 metros, de meio em meio metro. O critério é você que define. Então, vamos dividir aproximadamente de metro em metro. Ou seja, dividir o nosso domínio em 7 perdas de carga, cada uma delas com valor de 1 metro. Nós temos aqui 14, 13, 12, 11, 10 e 9 metros. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdas de carga. Também é conveniente, gente, manter constante a vazão entre duas linhas de fluxo. O que quer dizer isso? Criar canais de fluxo com dimensões próximas. Então, da mesma forma que eu dividi verticalmente em regiões com dimensões muito próximas, eu vou fazer essa mesma divisão horizontalmente, criando as nossas linhas de fluxo ou criando nossos canais de fluxo. Então, para tentar
figuras quadradas, gente, visualizando essa nossa rede de fluxo, eu posso dividir isso aqui em 3 canais. Então eu vou aqui traçar uma linha de fluxo e uma segunda linha de fluxo. Então o que nós temos? Nós temos um primeiro canal, um segundo e um terceiro canal. Canais estes, gente, que tem dimensões muito próximas. É lógico, como eu falei, na entrada e na saída existem distorções, mas se você analisar aqui nessa região central, os canais estão aproximadamente constantes aqui, com dimensões próximas. Esses canais que nós criamos serão as vazões Q1, Q2 e Q3, sendo que as vazões, gente, serão iguais em todos os canais. Umas dicas, gente. A construção gráfica é feita por tentativas, a partir da definição das linhas limites. Para o traçado de uma nova rede, 3 ou 4 canais de fluxo são suficientes para a primeira tentativa. Sempre observe a aparência de toda a rede, não se preocupe em acertar detalhes antes de toda a rede estar aproximadamente correta. Lembre-se sempre de que as transições são suaves, com formatos semelhantes aos de elipse ou parábolas. O tamanho dos quadrados em cada canal varia gradualmente. Exercício de rede de fluxo. Faça o traçado da rede de fluxo. Nós temos este exemplo de uma estaca prancha e temos este outro exemplo um pouco mais complexo aqui dessa barragem de concreto. Bem, pessoal, vamos começar aqui a fazer o traçado de uma rede de fluxo. O exemplo aqui é bem simples. E antes de começarmos, gente, eu tenho 2 dicas para vocês. Primeira, comecem sempre a fazer uma rede de fluxo com uma lapiseira, um lápis, certo? Principalmente vocês que ainda não têm muita experiência. Segundo, nós vamos começar a fazer o traçado, gente, com as linhas de fluxo, certo? Então, primeiro eu vou traçar as linhas de fluxo e depois as equipotenciais. Para isso, gente, o que nós vamos fazer? Nesse local aqui de estrangulamento do nosso fluxo, eu vou dividir em canais iguais, certo? Recomenda-se de 3 a 4 canais, eu vou fazer uma divisão de 3 canais, ok? Então, para isso, gente, vocês podem até usar uma régua, um escalímetro, para fazer essa divisão, né, com um pouco mais de precisão. Aqui nós temos 2,6 centímetros. Eu vou criar aqui 3 divisões. Então tá aí. Essa minha seção nesse ponto aí, dividido para 3 canais de fluxo. Ok, gente. Então, eu vou começar a primeira linha de fluxo. Você tem que começar, gente, a traçar a nossa primeira linha de fluxo a uma distância razoável para ele fazer essa primeira curva, certo? Então, vou apenas fazer um tracejado aqui, até o ponto central. Notem que a nossa figura ela é simétrica, então vai ser, né, igual aqui desse outro lado. A mesma distância que vocês adotarem aqui na entrada vai ser também na saída. Sempre atentos para uma geometria aproximadamente aí parabólica, ok? A outra linha, gente, eu vou fazer aqui uma distância um pouco maior. Eu vou adotar aqui 3 centímetros de um lado e 3 centímetros do outro, certo? Esses 3 centímetros eu estou adotando, gente, visualmente, certo? Para que a curva tenha espaço suficiente para fazer, né? Tem um formato aí parabólico, como vocês estão vendo, até atingir a nossa região central, ok? Da mesma forma, ela é simétrica, então vai ter a mesma distância de um lado como do outro. Nós temos ainda mais uma linha de fluxo, gente. Nós sabemos que no impermeável corresponde aqui uma linha de fluxo. E aqui na base também temos outra linha de fluxo. As linhas equipotenciais elas vão, né, cruzar perpendicularmente às linhas de fluxo. Então, gente, a primeira equipotencial, eu vou traçar aqui formando um ângulo reto aqui também, e tentando criar regiões aproximadamente quadradas, certo? Então, essa primeira linha de equipotencial, eu tentei gerar uma região mais ou menos quadrada. Tracei a segunda aqui, vocês notem que nós temos aqui uma figura aproximadamente quadrada nesse lado, certo? Neste outro aqui também, neste outro aqui também.
É lógico que existe uma pequena distorção aqui por causa da curvatura. Vou traçar uma aqui central. Como a figura é simétrica, da mesma forma que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Então, vou traçar aqui a outra equipotencial e a última. Depois que a gente faz, gente, com o lápis, você pode ir fazendo os ajustes necessários, certo? Então, se você observar alguma distorção no seu desenho, você pode apagar e tentar corrigir. Então, por exemplo, aqui não ficou bem desenhado, não ficou bem quadrado, eu posso apagar e tentar desenhar novamente, certo? O que mais, gente? Olhando aqui o desenho, deixa eu fazer esse ajuste aqui. Olhando aqui o desenho, a gente pode notar que, por exemplo, este elemento aqui ele está um pouco comprido demais. Eu posso fazer um pequeno ajuste aqui na linha de fluxo, certo? Tentando aproximar um pouco mais aí no traçado final, ok? Uma vez feito as correções, gente, a gente pode de repente traçar no final utilizando uma caneta, como eu estou fazendo agora, certo? Então vou contornar a nossa primeira linha de fluxo. Vou fazer isso aqui com a nossa segunda linha de fluxo. E agora as equipotenciais, certo, gente? Então, traçar aqui a nossa primeira linha equipotencial. A segunda. A terceira. Nossa quarta linha. E nossa última linha equipotencial. Temos ainda essa linha equipotencial aqui, do lado direito. Temos outra linha equipotencial do lado esquerdo. Temos esta linha de fluxo aqui, ao longo do impermeável. E temos essa outra linha de fluxo, fechando aqui a nossa rede de fluxo. Terminado aqui, gente, vamos quantificar o número de quedas de potencial. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 quedas de potencial. Então, o ND vai ser igual a 6. E temos 1, 2, 3 canais de fluxo. Então, o nosso NF vai ser igual a 3. Então, gente, a razão aqui desse NF sobre ND... Então, vou colocar aqui NF sobre ND. Ele vai ser igual a 3 dividido por 6, que é 0,5. Certo, pessoal? Então, essa proporção, se você fizer com 4, com 5, com 6 canais de fluxo, essa proporção tem que ser próxima desse valor. Certo, gente? Então, pessoal, se você conseguir realizar um bom traçado com elementos aproximadamente quadrados, com interseção entre linhas de fluxo e linhas equipotenciais, formando ângulos retos, obedecendo esses critérios que nós estabelecemos, o resultado gráfico nessa divisão do NF por ND vai ser sempre próximo aí desse valor, dessa constante igual a 0,5. Ok, gente? Lembrando que o traçado de uma rede de fluxo não deve ser feito de qualquer maneira. Ele é importantíssimo, por quê? Porque é pelo traçado da rede de fluxo que você vai determinar vazão, que você vai determinar cargas hidráulicas, certo? Então, se você tiver um traçado ruim, não obedecendo os critérios que a gente mencionou na nossa aula, os seus resultados também serão ruins, certo? Então, pessoal, vamos começar aqui a fazer o exemplo 2. O nosso exemplo aqui é uma barragem de concreto. Semelhante ao exemplo anterior, nós vamos dividir a nossa fundação aqui em 3 partes iguais. Então, nesse primeiro trecho aqui de estrangulamento do fluxo, que temos 4 centímetros, então vou dividir aqui aproximadamente em 1,3 centímetros nesse primeiro intervalo, 1,3 centímetros desse outro, aqui desse outro lado a mesma coisa. Então, nós temos aí, gente, a formação de 3 canais de fluxo. A primeira linha
de fluxo, gente, nós vamos traçar aqui, seguindo mais ou menos a geometria do nosso problema. Então, o tamanho onde vai se iniciar tem que ser suficiente para fazer essa curva aqui nesse estrangulamento, certo? Lembrando que ela tem que ser uma curva parabólica. Então, eu vou pegar mais ou menos essa distância aqui, fazer um traçado aqui, como vocês estão vendo. Pronto. Aqui, nesse ponto, gente, nessa parte central, como existe um espaço grande, ele vai entrar um pouquinho. Então, eu vou fazer o fluxo entrando um pouco aqui, nessa região central. Fazer essa linha aqui auxiliar. Ok. Desse outro lado eu faço a mesma coisa, observando que a figura ela é simétrica, certo, gente? Então, nesse lado aqui, nós tivemos aqui aproximadamente 2,5 cm. Então, eu vou marcar aqui também a mesma distância na saída, uma vez que a nossa figura é simétrica. E a mesma coisa, gente, gerando aqui uma curva parabólica, ligando esses dois pontos. Pronto, está desenhada a nossa primeira curva. A nossa segunda curva, pessoal, sempre a segunda e a terceira curva são um pouco mais distantes. Então, eu vou dar uma distância aqui razoável, de forma que nós façamos aqui uma curva parabólica até chegar aqui na nossa entrada do fluxo. Aproximadamente 5,5 cm, certo? Vou fazer a marcação aqui. E vamos fazer o traçado aqui, dessa segunda linha. Ter apenas o cuidado de formar uma região, uma curva parabólica. Essa curva, essa nossa linha de fluxo, eu vou seguir aqui, sem entrar muito nessa região central, praticamente paralela aqui ao nosso impermeável. E aqui é a mesma coisa, gente. Gerar aqui uma curva parabólica aqui na saída. Está aí gerado as duas linhas de fluxo, certo? Ok, gente. Agora, o que nós vamos fazer? Uma vez esboçado aí as linhas de fluxo, vamos esboçar as linhas equipotenciais. Lembrando, gente, que sempre as linhas equipotenciais elas têm que cruzarem as linhas de fluxo perpendicularmente e formando elementos quadrados. Então, vou só mensurar aqui mais ou menos o tamanho desse meu elemento. Então, vou criar aqui a nossa primeira linha equipotencial, sempre perpendicular, né, ao intercepto. Interceptando a última linha de fluxo aqui. E uma coisa importante, uma dica importante, gente, a nossa última linha de fluxo, ela coincide, se você traçar uma linha vertical, com o término da nossa primeira linha equipotencial. Então, esse é um padrão, certo? Vou criar mais uma equipotencial bem aqui. Mais uma aqui. Outra nesse ponto. Essa linha central eu vou também adotá-la como equipotencial. Gerar uma aqui. Notem, gente, o que vocês fizeram do lado esquerdo, vocês façam também no lado direito. Por quê? Porque essa figura é simétrica. Sempre procurando gerar figuras, né, elementos quadrados. Ok. Então tá aí a nossa rede de fluxo, nosso esboço. Temos algumas imperfeições, como vocês podem observar aqui, por exemplo. Esses elementos estão um pouco mais esticados, né, um pouco mais retangulares. Então a gente pode apagar, por exemplo, essa nossa linha de fluxo e tentar fazer ela um pouco mais baixa. Ok. Podemos fazer outros ajustes, como por exemplo aqui, essas linhas aqui a gente pode distanciar ela um pouco mais. Então, gente, essa é a vantagem de você, por exemplo, fazer esse primeiro esboço a lápis. Você pode tentar ir ajustando a sua rede de fluxo, tentando
corrigir os elementos de forma que eles fiquem aproximadamente quadrados. Ok, gente? Então, eu vou fazer só alguns ajustes aqui. Bem, feitos os ajustes necessários, gente, a rede ficando com um aspecto visualmente aceitável, né? Com elementos quadrados, a gente pode finalizar aqui com a caneta. Então eu vou vir com o nosso pincel aqui. Essas linhas aqui, esses elementos ficaram um pouco esticados, então eu vou aproximar um pouco a linha final, né, desses elementos aí, para tentar fazer eles um pouco mais quadrados. Ok. E aí, fizemos o primeiro traçado da nossa linha de fluxo. Vamos fazer a mesma coisa com essa outra linha. Então, eu vou contornando aqui o esboço que nós tínhamos anteriormente. Então, gente, apenas uma dica aqui para vocês. O domínio dessa técnica de traçado, ele vai exigir uma dedicação por parte de vocês, alunos, certo? Então, não pensem vocês que vocês vão conseguir dominar essa técnica fazendo 1, 2 ou 3 traçados. Então, muito importante, eu vou passar para vocês uma lista de exercícios com diversos tipos, né, diversos exemplos de traçado de rede de fluxo, e eu peço que vocês tentem reproduzir em casa e tentem treinar, certo, gente? Esse tipo de técnica você só consegue dominar com treinamento. Então, no dia da nossa avaliação, vai ter uma questão como essa? Vai sim ter uma questão como essa. Se vocês não treinarem a técnica, muito provavelmente vocês não vão ter bons resultados para obter dessa rede de fluxo. Ok, gente? Então, eu peço que vocês se dediquem e tentem treinar em casa. Vou traçar aqui essa linha de fluxo contornando o impermeável. E aqui na rocha impermeável também fazendo aqui a nossa linha de fluxo. Temos ainda essa linha equipotencial e esta outra linha equipotencial. Está aí, gente, o traçado da nossa rede de fluxo, certo? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos o ND igual a 12 queda de potencial. E nós temos 1, 2, 3, o NF igual a 3 canais de fluxo. Então, gente, a proporção NF sobre ND vai ser igual a 3 sobre 12, que é igual a 0,25. Então, pessoal, por mais que vocês façam o mesmo traçado com 4, 5, 6 canais de fluxo, se esse traçado aqui eu admito com ele como satisfatório, todos os demais traçados, por mais que eu aumente o número de canais de fluxo, a proporção do NF com ND tem que ser próximo desse valor de 0,25. Vazão pela rede de fluxo. Gente, o cálculo da vazão para uma rede de fluxo, ela se dá resolvendo a equação da vazão do permeâmetro, a equação do Darcy. Aqui está apresentada a rede de fluxo do nosso exemplo da nossa aula de hoje. E vimos que cada intervalo de uma equipotencial, gente, você tem uma perda de carga hidráulica constante. No caso aqui do nosso exemplo, a perda de carga era de 7 metros. Então, fizemos aqui equipotenciais, né, variando uma perda de carga de metro em metro. A equação do permeâmetro, gente, é Q igual a K vezes I vezes o A. Vamos analisar a vazão por um único elemento dessa nossa rede de fluxo. Este que eu estou selecionando aqui. A nossa vazão, ela vai ser o K desse solo, vezes a perda de carga, ΔH sobre L, vezes a área. O L será a dimensão do nosso elemento na direção do fluxo.
E essa outra dimensão, gente, eu vou chamar de A. Então, gente, a vazão será K vezes o ΔH sobre o L, vezes a área A. Se considerarmos que estamos estudando o fluxo, gente, para um trecho de 1 metro, a nossa área A vai ser o A vezes 1 metro. Outra coisa, gente, os elementos são aproximadamente quadrados, então o L é aproximadamente igual à dimensão A. Então, podemos cancelar o L com A. Logo, a vazão que percola ali por aquele elemento, gente, vai ser o K vezes a perda de carga ΔH. E não só isso, gente. Como o K ele é constante para todos os elementos da minha rede de fluxo, e o ΔH também é constante para todos os elementos da minha rede de fluxo, logo a vazão por todos os elementos é de igual valor. Vimos aqui, gente, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdas de carga. Se nós chamarmos de ND o número de quedas de potencial, nós temos 7 quedas de potencial. Como esse nosso exemplo, gente, nós temos uma carga hidráulica total de 7 metros, podemos dizer que cada perda de carga ΔH é no valor de 1 metro. Então, gente, podemos chegar à expressão dizendo que o ΔH é a carga total dividido por ND. Nós vimos que a vazão que percola por um elemento é K vezes ΔH. E o ΔH nós vimos que é a carga hidráulica total dividido por ND. Substituindo aqui na nossa expressão, a vazão Q vai ser igual a K vezes H sobre ND. Vimos também anteriormente que a vazão que percola por cada canal desse, gente, é Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q. Isso por quê, gente? Porque o fluxo que está se dando aqui nesse elemento é o mesmo que ocorre neste, que ocorre neste, que ocorre em todos os elementos deste meu canal de fluxo. É o princípio da continuidade. Se nós chamarmos de NF, gente, o número de canais de fluxo, nós dizemos que a vazão total que passa pelo nosso sistema vai ser a vazão que percola aqui em cada canal, multiplicado pelo número de canais. Então, a vazão total vai ser essa vazão de um canal de fluxo, que multiplica o número de canais de fluxo. Ou seja, pessoal, a nossa expressão geral para cálculo da vazão por uma rede de fluxo vai ser o K vezes a perda de carga H, vezes o número de canais de fluxo dividido pelo número de quedas de potencial. Exercício. Calcule a vazão pelo problema a seguir. Então, gente, nós já temos aqui o traçado de uma rede de fluxo. Logo, o que nós precisamos saber aqui, gente, é o número de canais e o número de queda de potencial. Vamos avaliar aqui, gente, o número de queda de potencial. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 quedas de potencial. E canais de fluxo, nós temos um canal, 2, 3, 4 e 5 canais de fluxo. Então, nós temos o ND igual a 15 e o NF igual a 5. A expressão geral é essa, que é igual a K vezes H vezes NF sobre ND. Substituindo aqui os valores, gente, a vazão vai ser igual a permeabilidade, 1 vezes 10 a menos 6 metros por segundo, vezes a perda de carga, gente. A carga hidráulica aqui à esquerda é 20 metros, a carga hidráulica à direita é 15, então vai ser 20 menos 15, vezes o número de canais de fluxo dividido pelo número de queda de potencial. Resolvendo aqui, a vazão vai ser de 1,67 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. Outro exercício, gente, pede para calcular a vazão pelo problema anterior. Então, pessoal, a questão aqui é uma questão bem simples, é basicamente emprego de fórmula. Precisamos saber aqui a carga total que será dissipada. Presumimos aqui que o nível d'água no lado direito está aqui nesse nível, né, a 6 metros, que é o nível mais crítico que nós temos.
Então, a carga total a ser dissipada vai ser de 4 metros, né, que é o valor de H. Que mais? A nossa expressão, gente, da vazão é o K vezes o H, que multiplica o NF sobre o número de queda de potencial ND. O nosso NF aqui, temos 1, 2, 3, 4 canais de fluxo. Queda de potencial, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o ND vai ser igual a 8. Substituindo os valores aqui na nossa expressão matemática, vazão vai ser igual ao K, 1,4 vezes 10 a menos 7, que multiplica a carga hidráulica, que é 4, e que multiplica o NF, que é 4, sobre o ND, que é 8. Então, pessoal, notem aqui que essa proporção NF sobre ND, ele dá o valor de 0,5, que é o mesmo valor que nós obtivemos nessa mesma questão no traçado que a gente fez com 3 canais de fluxo, ok? Então, por mais que você altere a configuração, essa proporção tem que ser igual ou de um valor próximo. Então, nosso resultado deu 2,8 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo por metro linear. Sim, gente, todos os cálculos de fluxo são feitos por metro linear de obra,